Então, você estava me dizendo que você tem o mesmo equipamento que eu. Muscularmente, a gente tem absolutamente o mesmo músculos. equipamento. Tá. O que a gente Mas difere? difere muito, músico. Você tem umas fotos que você tinha 14 anos e já era o Arnold Schwarzenegger. Era Entendeu? bem longe. Você já tinha, você via que você já tinha musculatura. Você postou uma foto um tempo atrás que era você mais moleque, há muito mais tempo. Sim, acho que é uma foto eu tinha 13 ou 14 Entendeu? por aí. Você notava que era um menino que já tinha uma aptidão a ganhar uma musculatura ali. Eu treino, eu faço esporte, na verdade, desde os 2 anos, né? E aí a gente tem que voltar à história da transa dos pais, né? Porque meu pai e minha mãe não tinham babá, então para eles poderem transar, eles me jogavam na escola de natação do Beto de São Carlos. Perfeito. Né? Aliás, se o Beto estiver vendo isso, um beijo pro Beto. O Beto já morreu, né? infelizmente. Cara, eu ouvi falar isso e eu fiquei muito triste, mas eu espero que isso não tenha acontecido de Eu fato. brinquei e agora fiquei me sentindo mal. Espero que ele não tenha morrido. Eu também. Deus do céu. Você fazia natação para eles poderem fazer alguma coisa. Então, eu comecei a fazer exercício, né, numa fase muito tenra da minha vida. O que isso muda na gente? Aí você tem que entender. A mudança principal do exercício não é daqui para baixo. O exercício é do pescoço para cima, Rafinha. Uhum. O que muda entre você e eu são duas coisas que, se a gente for secar tudo, o que sobrar da gente, força e resistência à fadiga. Essencialmente, do ponto de vista de maquinário, eu consigo fazer mais trabalho físico do que você e eu também consigo fazer mais trabalho físico do que você porque eu sinto menos cansaço do que você sente. É isso que é a nossa diferença. Que cansaço você está falando? O cansaço de... ou o cansaço de... As duas coisas, elas não têm... tá doendo, você entendeu? Sim, entendi. O músculo teve seu trabalho limite ou então você teve seu trabalho limite. É interessante você notar isso porque você está falando do que é uma fadiga periférica e você está falando que é uma fadiga central. Tá? Periférica porque é da musculatura não conseguir exercer o trabalho e central porque é da tua cabeça entender que você está cansado. Uhum. Tá? Então essas são as diferenças mais importantes. Por quê? Porque o seu físico ele sempre será proporcional à quantidade de trabalho que você realiza em uma primeira instância. Então se você tem um sujeito que consegue levantar 100 quilos e um outro que consegue levantar 10, provavelmente o que levanta 100 quilos, que é mais forte, também seja mais musculoso. Por que isso não é uma certeza? Porque quando você entra para o fitness, e o fitness ele é uma área muito delicada do treinamento esportivo, ele entra dentro de uma seara que hoje as pessoas estão começando a entender, que é a forma de fazer o exercício. Tá? Quando uma pessoa... A forma que você fala, tipo assim... Como que você contrai o seu músculo? Como que você... Porque existe uma inteligência motora. Perfeito. Eu e você, a gente resolve ir no Teatro Municipal assistir um show de balé. Então a gente vê o espetáculo de balé, eu e você vemos a bailarina fazer uma pirueta. A gente cognitivamente percebe, isto é uma pirueta. Ótimo, eu ou você conseguimos fazer? Não, sem quebrar um osso, torcer um tornozelo, a gente vai se ferrar fazendo isso. Por quê? Porque a percepção cognitiva daquilo que é visto não é a mesma inteligência motora daquilo que eu e você conseguimos fazer. Apesar de sermos humanos, existe a necessidade de um treino para eu e você conseguirmos fazer aquela pirueta. Ok, vamos voltar para a academia. Quando uma pessoa entra na academia, o que ela vê as outras fazendo? Exercício. Perfeito. Me fala o que é esse exercício. O que elas estão fazendo? Na academia? Puxando ferro. Exatamente. A pessoa vê ela puxando ferro. O que a pessoa que tem um físico muito bom ela está fazendo, Rafinha? Ela está contraindo o músculo. Se você coloca como prioridade puxar o ferro será puxado de qualquer jeito. Então eu usei a expressão correta para ti. Eu te levantei uma bola maravilhosa para você cortar aqui. Só cortei, a gente fez ponto, gol, ganhamos o campeonato. Perfeito. Tá? O cara que puxar o ferro, ele vai estar puxando o ferro. O sujeito o objetivo primário for contrair o músculo da forma adequada, esse estará se exercitando. Perfeito. Agora, o que eu quero entender é natural que o nosso corpo seja grande? Eu digo assim, a princípio, né, nós precisamos de uma certa musculatura para atender as demandas do dia a dia. O puxar o ferro, ou fazer o exercício, ou ajudar no crescimento dessa musculatura, ele é possível
E tá evidente isso. Mas o corpo, ele não naturalmente vai tentar buscar só atender às demandas do dia a dia. Sim, Ele não por vai isso se readaptar. Então, assim, é natural fazer isso? Puxar o ferro ou contrair, ou ficar grande? É natural? Não, do mesmo jeito que não é natural você adquirir conhecimento. Você acha que é natural você ter o conhecimento de um livro de 800 páginas? Então tá, eu não quero que você... Eu fiz essa pergunta, Tá bom. eu não estou confrontando... Não é uma a vontade. confrontação. Não, Eu porque entendi. tem uma outra... É natural, é uma coisa que o seu físico é capaz de fazer. E mais Entendi do que perfeitamente. Isso, e mais do que isso, o que ganha no dia a dia uma pessoa ser grande como você? Olha, sua pergunta é muito boa. Nunca me fizeram essa pergunta, tá bom? Excelente. Mas vamos, excelente anotou pergunta. aí, Matheus. Excelente. A galera tira sarro, que eu sempre falo, anotou aí, Matheus. Mas não fui eu que falei, foi ele que falou. Não, foi você que falou. Fui eu que falei, não, porque às vezes... Você fez a pergunta, mas a pergunta é excelente. Nunca me fizeram essa foi pergunta. você que falou que a pergunta foi excelente. Geralmente eu falo. Eu faço a pergunta e falo, excelente pergunta. Anota aí, Matheus. Entendeu? Olha só, primeiro respondendo da questão natural e explicando para o pessoal, né, essa questão. É natural você fazer isso? Não, isso é uma coisa conduzida, né? Do ponto de vista natural, se existe a capacidade, sim, existe essa capacidade. Porém, ela precisa ser exercida. Vamos fazer duas comparações que são interessantes. Por exemplo, você pega um livro de literatura e você pega um livro de medicina. É a mesma coisa ler os dois? Não é. Se você ler o livro de literatura, você vai ter uma experiência. Se você ler o livro de medicina, você vai ter um conhecimento. E, portanto, o seu limite de adquirir aquele conhecimento está ligado ao quê? A sua capacidade de criar redes neurais que se transformam em memória e você consiga recobrar e utilizar isso daí. A performance física é muito parecida com o aprendizado intelectual. Por quê? Não porque o músculo tem uma memória, mas é porque esforços maiores capacitam você a esforços cada vez maiores. Então, o que é interessante na musculação? Ela é, na realidade, um trabalho que você faz pelo meio, não pelo fim, porque não existe um esforço último, tá? Do livro de medicina, então, se você passar para isso, o que vai te capacitar a ler esse livro? Um livro menor, um livro mais simples. Então, você vai sair lá da física, você vai sair da química, você vai sair da biologia e vai chegar num livro de fisiologia, que junta todas essas coisas. Vai chegar num livro de fisiopatologia, que junta tudo isso mais farmaco, mais anatomia, mais uma coisa. Então, existe um aumento da complexidade progressiva que faz com que você não consiga pegar, de repente, um livro de medicina e colocar aquilo na tua cabeça. Do mesmo jeito que você não consegue começar a treinar hoje e amanhã estar exatamente como o Arnold Schwarzenegger. Porque existe uma complexidade desses exercícios que um profissional de educação física muito bem formado, ele vai conseguir colocar de uma forma progressiva para você atingir. E quando você atingir aquela capacidade física diferenciada, atingirá junto um físico que demonstre isso. Então, o físico trabalhado, ele demonstra o seu passado. Ele fala a qualidade com tudo que você fez até hoje, com o teu físico, a forma que o seu físico se apresenta. Esse que é a realidade. Quando você pega uma pessoa e faz um exame físico nela e faz um exame de sangue, você vê como ela está funcionando naquele momento. E quando você relaciona isso com o tipo de alimentação que ela está fazendo, mais o tipo de treinamento que ela está fazendo, você está tentando definir o que você fará para que ela saia dessa situação. Porque é como se a evolução física, Rafinha, fossem perguntas em série a serem feitas. Quando o seu corpo responde uma e atinge um nível de ajuste, ele precisa de outra. Se você ficar fazendo a mesma coisa, o teu corpo ele entra numa outra situação chamada acomodação, que é o quê? A perda da forma física pelo aumento da eficiência para fazer aquele esforço. Se você ficar lendo Gibi da Mônica, você vai melhorar o seu português? Não. Por mais que você tenha aprendido a ler num Gibi da Mônica, ler 150 gibis da Mônica hoje não vão melhorar seu português. Você tem que inevitavelmente passar por um Zé Saramago. Senão o seu exercício não vai existir. Sim. Então, a questão do cansaço que eu te falei, que era um tema importante, você não pode ter medo do cansaço. O cansaço sempre irá existir. Eu treino há 30 anos, eu comecei a treinar com 11, eu tenho 41, vou fazer 42. Em nenhum dia de treino da minha vida isso foi conveniente, confortável ou tranquilo. Sempre foi esforço.
E isso acaba selecionando pessoas que não se importam em ter esse esforço, ou onde esse esforço seja justificado. E aí vem a questão principal. Somos iguais? Do ponto de vista de maquinaria, sim. Mas qual é o meu mindset e qual é o seu? Você é uma pessoa que tolera um esforço físico? Ah, tolero. Você se colocaria em um desafio em relação ao esforço físico de capacidade? Sim, ótimo, terá resultado. Independente se você pesa 160 quilos, independente se você não pesa, se você pesa 40 quilos e queira ganhar massa muscular. Não